Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. A gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre a água, né? Vamos relembrar aqui alguns pontos, tá bom? Então, vamos aqui começar. Nós estamos na nossa segunda aula de ciências, né? Sobre a água. Vamos aqui à nossa continuação. Vocês ainda lembram sobre os estados da água, os estados físicos da água? A gente vai relembrar. Vamos aqui. Nessa única imagem, a gente tem 3 exemplos, né, de estados físicos da água, tá bom? A gente tem aqui o primeiro, o estado gasoso, né? O estado gasoso aqui nessa imagem, ele é o quê? Ele é o vapor de água, né? Que está presente nas nuvens, está presente no ar, tá bom? A gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele está lá, né? Que é a água nesse estado gasoso, certo? Lembrando o que é estado gasoso, no estado gasoso, a matéria não tem forma nem volume definido, pode expandir-se até encher um recipiente grande ou ser comprimido em um recipiente pequeno. Então, assim, o gás, o estado gasoso, ele não tem forma, né? A gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, certo? Já no caso aqui do estado sólido, né, que aqui no caso o estado sólido da água, a gente está representando por esse bloco de gelo, né? Acho que é o melhor exemplo de estado sólido da água é o gelo. E aqui nós vamos relembrar o que significa um estado sólido de uma matéria. O estado sólido é um estado da matéria cujas características são ter volume e forma definida. Então, o estado sólido é aquele que eu consigo ver e consigo tocar. Tudo que é sólido eu consigo dizer se é quadrado, se é retangular, se é circular, eu consigo dizer que forma ele tem, né? E ainda consigo segurar, né? Eu consigo saber o peso daquela coisa, né? Então, assim, tudo que é sólido eu consigo tanto definir a forma, como consigo tocar e saber o peso, saber a massa, o volume, certo? Aqui no caso do estado líquido, né? Que eu acho que é o mais fácil da gente identificar, porque na verdade é a maneira como a gente lembra da água sempre que você fala de água, você lembra da água no estado líquido, né? Isso que a gente tem aqui representado por esse mar aqui. E relembrando que é o estado líquido, deixa eu sair do meio. O estado líquido é intermediário entre o sólido e o gasoso. Os corpos no estado líquido não mantêm uma forma definida, mas adotam a forma do recipiente que os contém. Então, no caso do estado líquido, ele também não tem forma definida, porque, por exemplo, se eu pegar um pouco d'água e colocar num copo bem comprido, né? Então a água ela vai se encaixar naquele recipiente, né? Ela vai obter a forma daquele recipiente. Só que se eu pegar essa mesma água e colocar, por exemplo, numa vasilha que seja redondinha, né? Supondo assim, aquela água ela vai se moldar dentro daquela vasilha, dentro daquele recipiente. Então, naquele recipiente, mesmo sendo a mesma água, ela vai ficar na forma redonda, né? Então, ela não tem uma forma definida, ela estabelece uma forma de acordo com o local onde ela está, né? De acordo com o recipiente onde ela está. Se ela tiver no recipiente retangular, então ela vai estar no formato retangular. Se ela tiver no recipiente redondo, ela vai estar redonda. Certo? Deu para entender? O estado líquido se confere assim. Deixa eu sair do meio de novo. Vocês sabem que a água, né, como a gente acabou de ver, ela pode atingir os 3 estados, tanto sólido como líquido como gasoso, tá bom? Eu posso obter esses estados através de transformações. Eu vou fazer algumas coisas, né? Eu vou ter que ou esquentar ou resfriar a água para que ela mude de estado físico, né? Essas transformações, essa mudança de um estado para outro, tem nomes, todos têm nomes, tá? A gente viu isso na aula anterior, né? E aqui a gente vai relembrar quais são essas transformações, né? Como elas se chamam. Aqui, deixa eu
Aqui nós temos a vaporização, certo? Só botar aqui a caneta. A vaporização, como a gente viu na aula passada, é quando a gente faz a mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? É quando a gente tem a água líquida e transforma ela em vapor de água. Para que eu consiga ter essa mudança, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente pegar a água líquida e esquentar, certo? Eu só preciso esquentar, né? Esquentar numa determinada temperatura para que ela comece a soltar aquela fumacinha que nada mais é do que a água no estado gasoso, certo? Então, a mudança do estado líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, certo? A próxima mudança, a próxima transformação é a condensação. A condensação, ela é o inverso da vaporização, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a água que está no estado de vapor e vou transformar ela para o líquido. Aí, como é que eu faço isso? Se é o contrário da vaporização, então o processo para poder obter a água no estado, né, no outro estado, para poder obter a condensação, é o contrário. Se para vaporizar eu preciso esquentar a água líquida, então para condensar eu preciso resfriar, eu preciso esfriar o vapor, certo? Se eu tivesse o vapor de água e eu esfriá-lo, ele vai voltar a ser água líquida, certo? A nossa próxima transformação é a solidificação, tá? É quando eu tenho água líquida e transformo em sólido, né? Aí vamos lá. Como é que eu faço isso? Essa aqui é a maneira mais fácil de lembrar. Como é que eu crio e como é que eu transformo água líquida em gelo? Isso todo mundo sabe, né? Se eu pegar essa água líquida e eu colocar num local frio e resfriar essa água, vai chegar um momento em que ela vai estar tão fria que ela vai começar a se solidificar, né? Ela vai começar a ficar sólida. Então, quando eu passo do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação, certo? E no processo inverso, né? Ou seja, quando eu tenho o sólido e passo para o líquido, eu vou chamar de fusão, né? Vou chamar de fusão, que é quando eu pego esse estado sólido da água, esse gelo, e eu transformo ele em líquido. Como é que eu consigo isso? É só você pensar que é o inverso, né, da solidificação. Se para eu transformar água líquida em sólido eu preciso esfriar a água, então para transformar ela de sólido para líquido, o que é que eu preciso fazer? Esquentar, né? Esses dois aqui são exemplos mais fáceis. Só você pensar em transformar água em gelo e transformar gelo em água líquida, certo? Isso todo mundo sabe como é que funciona, né? Todo mundo sabe que se você pegar a água e resfriar ela vira gelo. E todo mundo sabe que se você pegar esse gelo e colocar em um ambiente mais quente, ele vai derreter e vai virar água líquida de novo, né? Então, solidificação é do líquido para o do líquido para o sólido, e fusão é do sólido para o líquido, certo? Esse aqui é um outro ponto importante que a gente precisa relembrar, tá? Que, na verdade, é a mesma coisa que a gente viu aqui sobre a transformação, só que é as transformações, né, as fases de transformação da água na natureza. É uma coisa que acontece naturalmente, né, que está acontecendo o tempo todo, é um ciclo que nunca acaba, que é o ciclo da água na natureza. E aí a gente viu um pouco disso na aula passada, né? E a gente vai relembrar aqui, tá bom? Então vamos relembrar. Primeiramente, o que nós temos? Nós temos aqui a água num lago, num rio, enfim. E essa água ela foi aquecida, certo? Os raios do sol bateu aqui e esquentou essa água. Como a gente viu agora há pouco, quando a gente pega uma água líquida e esquenta, ela vira o quê? Ela vira vapor, não é isso? Então, aqui nesse caso, o sol aquece a água, fazendo com que parte dela suba para o ar e se transformando em vapor. Então,
Quando o sol aquece essa água que está nesse rio, ela vira vapor e ela sobe aqui para cima, tá? Quando ela chega aqui, que é o segundo ponto, lá em cima ela vai resfriar, né? Ela vai encontrar temperaturas mais frias e vai resfriar. Esse vapor, né? Eu tô falando do vapor que subiu, ele vai encontrar temperaturas mais frias e vai resfriar, certo? Quando ele resfria, ó, ele se torna água líquida, formando pequenas gotas que se juntam, dando origem às nuvens, certo? Olha aqui como é interessante. Quando esse vapor subiu e ele foi resfriado, ele se transformou em água de novo, né? A gente acabou de ver na transformação anterior, que quando eu pego vapor e eu resfrio, ele volta a virar água líquida, né? E isso acontece na natureza. Quando ele vira água líquida, ele vira várias gotinhas de água. Essas gotinhas de água que se juntam é que dão origem às nuvens, certo? As nuvens nada mais é do que uma junção de muitas gotinhas de água. Só que quando essas gotinhas ficam muito, muito grandes, né? Aumenta essas gotinhas de água, chega um ponto que a nuvem não aguenta mais. E aí essa água desce, né? Quando essa água desce, ó, ela volta para a terra em forma de chuva, não é isso? A gente percebe que a água vai descer em forma líquida, né, em forma de chuva, e quando ela desce, ela vai atingir o solo e, principalmente, ela vai voltar, ó, para os rios e mares. Então, essa mesma água que a gente viu que estava nesse lago, ela esquentou, subiu, resfriou, desceu, atingiu o solo e voltou para o mesmo lago, né? Então, assim, notem que a gente deu uma volta, né? Isso aqui vai se repetir, porque quando essa água chegar aqui nesse lago, de novo ela vai ser aquecida, vai subir, vai passar para a nuvem, vai aumentar o volume até que chova, essa água vai descer e vai voltar para o lago. Então, é um ciclo que não acaba nunca, certo? Esse é o ciclo da água na natureza. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Relembrar esse ciclo da água e relembrar as transformações das fases físicas da água. Caso tenha ficado alguma dúvida, queira voltar a assistir o vídeo, façam, é muito importante também, tá bom? E a gente vai ver aqui sobre as atividades, que essa semana a gente vai ter atividade de folha, tá bom? Essas atividades de folha, elas devem ser pegas aqui na escola na quarta-feira, tá bom? Então, toda quarta-feira é o dia de pegar e entregar as atividades de vocês, certo? Então, assim, venham buscar sim, façam, tá? E venham entregar, porque é muito importante para dar a nota de vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Beijos. Espero que tenha sido bom a aula, né? Que vocês possam ter aproveitado, ter lembrado algumas coisas. Então, não deixem de estudar, não deixem de olhar, né? Dar uma olhada também no livro de novo, dar uma lida. Não deixem de estudar e não deixem de fazer as atividades, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo e até a próxima aula.